Então, pessoal, dando continuidade, né, só para exemplificar para vocês, eu tinha colocado aqui, né, ó, 32, né, o int ocupando 32 bits, ocupando 32 bits, mas depende da arquitetura, né? Por exemplo, normalmente, se a gente ver aqui no meu slide aqui, ó, nós temos que o int, né, ele ocupa 32 bits, desculpa, 16 bits, o float 32 bits, o double 64, o SHA 8 bits, aqui 2 bytes, 4 bytes e assim por diante. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó, ao invés de usarmos aqui 32, a gente pode usar, vou colocar de preto, 8, seria a quantidade de bits, né, que essa será necessário para poder reservarmos espaço para essa variável, será 6 vezes 8 vezes a quantidade de bits de uma variável inteira, seria 16. Então aqui, ó, multiplicando, se a gente multiplicar 6 vezes 8, ó, 6 vezes 8 vezes 16, dá um total de 6 vezes 8, tá certo? Dá um total de 768. Se eu dividir, desculpa, fechou aqui a calculadora, pessoal. 6 vezes 8 vezes 16. Dá 768. Ok? Isso, a gente tinha calculado aqui já, na verdade. Ó. Dá 768, que dividindo dá 96 bytes. Pronto. Então, nós fizemos a alocação estática, ou seja, a desvantagem de realizarmos essa alocação estática é que, como eu falei anteriormente, este espaço já está reservado para você. Se você não usar, você vai estar ocupando memória do seu computador e você poderia realizar uma alocação dinâmica em que você, no momento que você vai precisar fazer algum processamento, a leitura de uma imagem, você reserva um espaço na memória para poder guardar uma imagem de tamanho 6 por 8, reserva o espaço, armazena os pixels desta imagem na memória, faz um filtro na imagem, transforma ele para níveis de cinza, sei lá, faz qualquer cálculo em cima desta imagem ou desta matriz. Feito isso, você pode fazer o quê? Não vai mais usar? Você pode deletar ou remover este espaço. Então, quando nós fazemos alocação estática dessa forma, mas como é que seria com a alocação dinâmica, professor? A alocação dinâmica de variáveis desse tipo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter que criar um espaço, né? Ó, nós vamos ter que criar esse espaço aqui na memória, nós vamos ter que criar um espaço aqui na memória, né, com cada região. Não vou desenhar todos. Não vou desenhar todos, mas é como se eu precisasse. Eu preciso aqui, né? Ó, eu preciso de quantas linhas? Uma, duas, no caso, né? São 6. Na verdade, contei aqui ao contrário, eu botei coluna, linha, né? Mas poderia ser IMG 8 por 6. 8 linhas e 6 colunas. Então, eu teria um total de 8 linhas. Observe que em cada linha dessa daqui eu tenho um vetor, né? Ó. Cada linha eu tenho um vetor. Eu tenho um vetor. Então, cada linha aqui, ó, eu tenho um vetor de quanto? Cada linha ele tem quantas? Tem 6 colunas. Então, cada linha dessa daqui, ó, cada linha,
Cada linha vai ter 6 colunas. Então, eu teria chato. Ele não vai fazer esse desenhozinho direito, mas eu vou tentar. Eu vou fazer assim. Bem, o que eu estou querendo dizer para você é que cada linha dessa, ó, cada linha é um vetor. Cada linha é um vetor. E este vetor, ó, cada linha é um vetor. Eu tenho 8 linhas e cada vetor deste, que chato. E cada, será Benedito, né? Então, cada linha, certo? Cada linha dessa daí tem um vetor. Tem um vetor com 6, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, cada linha são 8 linhas e cada linha tem 6 colunas. Então, é como se eu declarasse, na verdade, 6 vetores, né? Então, eu vou precisar aqui, ó, eu preciso de uma variável, bem aqui, ó. Porque assim, ó, eu quero criar esse espaço, eu quero reservar este espaço aqui para mim. Eu quero reservar este espaço aqui para mim, em que ele tem 8 linhas e 6 colunas. Eu não vou conseguir desenhar as colunas aqui porque ele fica apagando, certo? Mas ele tem 8 linhas e 6 colunas. Cada coluna dessa está representada aqui. Pronto. Cada linha tem 6 colunas. Então, o que eu preciso fazer é ter uma variável, né, que pode ser o nome da minha variável aí, ó, img. Eu tenho uma variável img em que ela vai, lembra naquela que ela tinha o endereço do registro da primeira região? Agora eu vou precisar, né, ter uma variável img que consiga não ter somente o endereço, né, ó, de um vetor. Quando era só um vetor, eu tinha lá apenas guardando o endereço de uma posição, mas agora eu preciso guardar o endereço desta linha, desta linha, desta linha, desta linha, desta linha. E cada linha é um vetor. Cada linha tem 6 colunas. Então, eu preciso guardar o endereço da primeira linha, da linha 0, o endereço da linha 1, da linha 2, da linha 3, o endereço da linha 4, da linha 5 e da linha 6, né, e da linha 7 e da linha 8. Então, eu preciso guardar os endereços, certo? Eu preciso, esta variável img, ela vai guardar os endereços da região de memória que será alocada pelo seu programa. Então, aqui tem os endereços. Então, quando você só tinha uma, então você só colocava um ponteiro, porque você só tinha que guardar o endereço de uma variável. Mas agora é como se você tivesse o quê? 10 ponteiros, porque este aponta para essa primeira, este aponta para o segundo, este aponta para o terceiro, este aponta para o quarto e o outro assim por diante. Então, esta variável img, ela contém os endereços de início de cada vetor. Como é que eu declaro uma variável que guarda 10 endereços, ou 6 endereços, ou 8 endereços? Como é que eu faço isso? Bem, antes você só tinha um, então isso era um vetor. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer, no caso eu vou criar aqui img, né? E aí eu vou colocar int, só fazer essa declaração aqui de novo. Como é que seria a declaração, né, desta variável aqui? Eu quero declarar esta variável.
Você vai declarar essa variável assim. Você vai colocar o tipo, né? No caso, eu disse que ia ser int, asterisco, asterisco, img. Por que asterisco, asterisco, professor? Porque você vai ter um ponteiro de ponteiro. Primeiro você vai ter um ponteiro, né, para esta região da memória aqui, para esta região da memória, e depois você vai ter um endereço, um ponteiro para o primeiro, para a segunda, terceira, para cada linha, ou seja, para cada linha que é formada por um conjunto de vetores. Cada linha é como se fosse um vetor. Então, como é que nós vamos fazer isso em C++? Nós podemos declarar o seguinte: int, asterisco, asterisco, img, pronto, criamos essa variável. Depois disso, nós podemos fazer, nós vamos criar, né, nós declaramos a variável img, agora nós vamos criar essa região aqui. Como é que eu crio essa região? Eu crio essa variável dizendo img recebe new int, só que este espaço aqui, se fosse só para guardar valores inteiros, eu ia deixar só int. Mas não quero só guardar valores inteiros. Eu quero guardar valores de quem? De endereço de conteúdos que são inteiros. Então, de conteúdos inteiros, ou seja, ponteiro. No caso, a quantidade de linhas são, tinha colocado aqui, 8 por 6. Então, 8 linhas. E quantas colunas? Só que para cada coluna dessa, não está reservado esses vetores aqui. Eu tenho que alocar dinamicamente cada vetor desse. Este vetor, este vetor, este vetor, este vetor. Cada linha é formada por um vetor de tamanho 6. Então, agora eu tenho que criar cada linha desse daí. Vou ter que fazer um for. Fazer um for que vai, sei lá, no caso é coluna, né? Da coluna, desculpa, na linha, né? Vai da linha 0, vai na primeira linha, da linha 0 até a linha até a linha menor do que 10, no caso menor do que 6, não, são 8 linhas. E aí, cada linha vou ter 6 colunas. L mais. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que img na linha 0, estou acessando, linha 0, linha 1, linha 2, na linha 0, vai receber um novo, né, vai apontar para uma linha, um new int de tamanho, qual o tamanho desse vetor aqui? Este vetor tem 6 colunas, de tamanho 6. Pronto, declarei. Declarei, né, e reservei o espaço na memória. Agora que está declarado, reservado o espaço, você utiliza como uma matriz que vocês viram lá em técnicas de programação. Eu quero, por exemplo, atribuir um valor nessa matriz na primeira linha, primeira coluna, ou seja, na posição 00. Pixel da imagem, quer dizer que o pixel na linha 0, coluna 0, é igual a 225. Eu quero dizer que o pixel desta imagem na linha 0, na coluna 1, é igual a 255. E aí por diante. Até, né, você atribuir todos os valores. Claro, você não vai perder tempo fazendo isso, né? Fazendo um por um. Então, fazer essa atribuição aqui demoraria bastante. Geralmente você iria ler os pixels desta imagem usando uma API, uma biblioteca, né, para ler uma imagem
PNG, ou um bitmap, ou trazer, capturar da webcam. Mas você vai precisar de duas variáveis aí, que é a variável int linha e coluna. Por quê? Quando você for varrer essa imagem, você vai varrer ou fazer a leitura da imagem nas linhas e nas colunas. Então, quando você for atribuir, pedir para o usuário digitar o valor de cada pixel desta imagem, você vai fazer dois for. Nas linhas, né? E nas colunas. E aí você pede para o usuário digitar. Digite. Vou colocar assim, ó. Digite o pixel. Digite o. Não vou nem precisar de digite, eu vou dizer só pixel da linha 0. Linha, coluna, como vai ter duas instruções, então vou ter que colocar aqui dentro de um chave. Eu vou armazenar em img linha coluna. Pronto, vamos compilar aqui rapidinho. Então aqui, pessoal, eu tenho o pixel 00. O pixel 00 tem um valor 78. O pixel 10, valor 9. O pixel 20, observe que eu estou andando, né, na linha, né, ó, e atribuindo, na primeira linha, atribuindo os valores de todas as colunas, da posição 0. Vou fazer aqui até o... tem algo errado aqui, pessoal. Deixa eu ver o que foi que eu fiz. Porque... Então, aqui vai ter mais de uma coisa aí, pessoal. Vai fazer só o foco. Compilar, executar. Pronto, agora sim. Pixel 0, 99. Pixel 10, 66. Poderia, ao invés de ficar primeiro na linha, né, tem algo de errado aqui. Que foi que eu fiz? Linha 0. Pessoal, aqui, ó. Por isso que não saia do canto. Coluna. Coluna. Coluna até 6. Por isso que tem algo de errado. Agora sim. Pixel 88. Aí sim, ainda está na primeira linha, né? É agora na segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, quarta coluna. Primeira linha ainda. Primeira linha ainda. Foi para a segunda coluna. Por quê? Na primeira linha, ele tem 6 valores. Na segunda linha, na linha 1, ele agora tem mais 6 valores. E aí já foi agora já para
né? Guardou os valores da segunda linha, já está começando a guardar os valores da terceira linha desta matriz, certo? Nós podemos exibir, nós poderíamos perguntar ao usuário, né? Vamos perguntar aqui ao usuário rapidinho, ao invés da gente criar uma matriz de tamanho fixo, né? Que a gente está fazendo alocação dinâmica, mas a gente já está colocando os tamanhos aí, mas eu podia deixar de usar depois. Como é que eu vou fazer? Antes de eu exemplificar, pedindo ao usuário para informar, depois que você leu a imagem, fez algum processamento, né, detectou qual o pixel mais escuro da imagem, verificou os níveis de intensidade da imagem, você pode agora deletar esta imagem. Você não quer mais usar esta imagem ou esse conteúdo na memória, você pode apagar esse conteúdo da memória. Então, para poder liberar este conteúdo na memória, você pode fazer o seguinte: você vai ter que ir em cada linha, você pode aproveitar esse for aqui, ó. Você vai ter que ir em cada linha e sair apagando, deletando, na verdade, né? Ó, IMG na linha 0, aí você vai dizer, na verdade, né? Delete aqui, IMG linha. Pronto. E aí, depois, delete IMG. Compilar, executar. Eu não vou ser besta. Vou botar uma imagem aqui de tamanho 3. Aí, você vê, ó, tá legal, né? Vamos pedir para o usuário digitar, né? Vamos pedir para o usuário digitar rapidinho aqui a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Cout, digite a quantidade de linhas. O usuário vai digitar. E aí eu vou e capturo aqui, guardo em L. Digite a quantidade de colunas dessa imagem. Colunas. Então aqui, ó. Eu coloquei, tinha colocado 8, né? Então no caso a quantidade de linhas aqui. Vou precisar de uma outra variável aqui, pessoal. Aqui vou botar L underline, aqui L underline. Aqui L underline, L underline, que é coluna underline. Então, C um underline é a quantidade de linhas e colunas que eu vou estar controlando. C underline, L underline, C underline é a variável que vai guardar a quantidade de linhas e colunas que o usuário deseja criar a matriz. Então, a quantidade de linhas, 3 por 3. Então, 7. E aí tem alguma coisa errada. Se alguma coisa errada, foi porque eu deixei fixo aqui, ó. L underline. C underline. Compilar e executar. Quantidade 3. Uma imagem de tamanho 3 por 3. 23, 44, 56. Aí já vai para o segundo. 66, 78, 12, 4. Bom, digitou todos os valores. Digitou todos os valores, deletou, né? E no final eu peço, opa, aqui é L underline. L underline.
ok, nós poderíamos fazer é exibir esta matriz, só para saber se de fato os valores foram poderia colocar pixel LC é igual a IMG linha coluna. Só que quando aqui eu vou dar um barra N. Cout endline. E aqui um pequeno espaçozinho barra T. Compilar. Executar. Então eu quero criar uma matriz de tamanho 3 por 3. Primeiro valor, 1, 2, 56. 55, 69, 34, 45, 56, 12. Tá aí, ó. Pixel 00, 1, 2, 56, né? Então todos os valores. Precisaria talvez, né, pessoal, colocar isso aqui para poder a gente mostrar melhor. Pronto, aí aqui eu coloco. Deixa eu ver se vai ficar bonitinho assim. Não, né? Aqui tem um ponto e vírgula que não era para ter. Quero criar uma matriz de tamanho 3 por 3. 1, 5, tal. Tá aí, ó. Tá a matriz 1, 5, 5, 66, 74, 67, 78, 2, 3, 4, 2 e 78. Aqui é a matriz. Bem, pessoal, desta forma, eu espero que vocês tenham compreendido, né, como fazer a alocação dinâmica, né, para a criação de variáveis indexadas do tipo uma matriz, né, usando a alocação dinâmica. A gente fica por aqui e espero encontrá-los na próxima aula. Tudo de bom para vocês, pessoal.